Existe uma beleza única em começar de novo, porque isso geralmente diz mais sobre você. Não ter apego a nada e decidir recomeçar em qualquer coisa é uma demonstração de confiança. Eu acredito tanto em mim mesmo que eu não vejo problema em começar do zero outra vez. Você não tem apego a nada, você não se agarra a uma conquista quando você tem a certeza que consegue chegar muito mais longe. E mesmo que esse recomeço seja forçado, ainda tem uma beleza em encerrar um capítulo e começar outro. A frase ou você ganha ou você aprende não existe por acaso. Enquanto a porta fechada não for a do seu caixão, você pode recomeçar. Para você entender melhor meu ponto de vista, deixa eu me usar como exemplo. Eu tenho um canal verificado, ganhei a placa do YouTube, que é um prêmio maneiro, e tem algumas obras de arte naquele canal. Certo dia eu tive a impressão que eu nunca ia conseguir alcançar o meu potencial máximo como criador naquele canal, por questões de algoritmo que não vale a pena comentar aqui. Mesmo que esse conteúdo tenha números, isso aqui não é nem 10% do potencial que essa obra tinha. É por isso que chegou um dia onde eu decidi recomeçar e esse canal foi criado. Eu sei que um canal com esse alcance e com esses números é o objetivo de muita gente que cria conteúdo, mas eu tenho tanta confiança no que eu faço, eu me acho tão bom criando que eu não tenho apego a números, eu só quero criar onde eu me sinta mais livre para isso. E foi assim que eu decidi recomeçar. Talvez esse conteúdo só tenha chegado até você porque eu escolhi começar do zero. Entende que esse ato diz muito mais sobre você como pessoa? É por esse motivo que eu quero te mostrar alguns exemplos do porquê essa arte é tão essencial na sua vida, e você talvez nem saiba disso. No começo dos anos 2000, tinha um produtor ganhando muito destaque na música, por seguir uma linha diferente do que era o comum na época. Até que ele chega no ponto mais alto como produtor. Ele trabalha com Jay-Z e é contratado por uma das maiores gravadoras de hip hop da época. Maravilha, né? Quando você chega no topo do Everest no seu trabalho, o próximo passo é manter essa posição. Mas o Kanye tinha outra coisa em mente. Rap for me is just an extension of the expression I get from doing my music. I can only express about 50%. Like, it's ideas that I have that I can't make Jay-Z do. Qual opção você acha que era mais confortável? Aceitar sua posição como produtor, afinal, ele já estava em uma das maiores gravadoras do gênero, ou recomeçar como alguém que não só produz, mas também é o artista principal da música? Obviamente, a zona de conforto era continuar como estava, só que por acreditar no seu próprio potencial, saber que dava para chegar mais longe, o Kanye West decidiu recomeçar. Na cabeça dele, da mesma forma que ele aprendeu a ficar bom produzindo, ele ia fazer o mesmo sendo um artista. I don't give a fuck about a nigga trying to classify me as a producer. My beats was whack at one point, dog. I wasn't always having hot beats. I learned how to make hot beats. I'm focusing on rhyming now. I'm be the fucking best. É tudo uma questão de autoconfiança. Lembra que eu disse lá no começo que a arte de recomeçar diz muito mais sobre você mesmo? O Kanye foi indo de sala em sala tocando sua música até as pessoas aceitarem o caminho que ele escolheu. Eventualmente ele recebe o contrato como artista e tem liberdade para criar o que ele quiser. Mas o cara foi de produzir um álbum do Jay-Z para tocar sua música de sala em sala mesmo sendo ignorado. É você sair do topo no que você faz para começar do zero em algo novo. E eu tenho certeza que essa foi a melhor decisão que ele já fez na vida. Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Já pensou se o Kanye nunca tivesse recomeçado? O tanto de obra de arte que não existiria se ele tivesse continuado naquela zona de conforto apenas como produtor. Essa confiança em começar algo novo se estendeu para coisas muito além da música, virou parte da sua própria personalidade. Quando ele chegou no topo como artista, em vez de manter sua posição, o Kanye decidiu fazer algo totalmente diferente, entrar no mundo da moda. This industry of what I'm trying to get into, ain't nobody never broke down. Ain't nobody broke down. Mais uma vez ele começava do zero em algo diferente, e mais uma vez o Kanye percebeu o quão difícil era tentar entrar em algo novo. O processo dele conseguir respeito nesse mundo foi o mesmo de quando ele deixou de ser só um produtor para virar um artista. As pessoas mais influentes nessa área ignoravam ele, só que a autoconfiança fez ele não desistir. Eu vou recomeçar quantas vezes for preciso até conseguir o que eu quero, e isso deu certo. Fazendo parcerias com Nike, Gap, Louis Vuitton e Adidas, o Kanye West foi uma das pessoas mais influentes na moda. Are you venturing into the fashion industry and is Kim going to be amused? Am I venturing into the fashion? Come on, man. Did you see this cup? Se
se a gente sair um pouco da vida real e ir pro mundo da ficção, tem algumas obras que contam histórias onde o personagem foi obrigado a recomeçar, e você lida com esse peso de ter sido obrigado a mudar o rumo das coisas. Eu tô assistindo Cowboy Bebop. Quem acompanha sabe que eu tô querendo ter mais contato com esse tipo de arte para ver se eu tenho algumas ideias, e eu tô assistindo uma obra única. Esse é um anime para pessoas com experiência na vida, experiência de relações, de planos dando errado, onde você tem que recalcular a rota e seguir em frente. Quem é mais novo não vai entender direito o peso disso aqui. Por isso que eu quis trazer essa obra para esse conteúdo. Durante o anime você conhece os personagens principais, Spike, Faye e Jet. Eles são caçadores de recompensa no mundo futurista. Cada episódio explora um aspecto da realidade que todo mundo vai passar em algum momento. Para mim a coisa mais interessante é que você é apresentado a personagens que têm um passado que você não conhece. Você não sabe como esse cara ficou assim. Tem uma personagem que tem medo de abandono e por isso ela costuma abandonar outras pessoas primeiro. Ela tem medo de criar um vínculo porque já teve uma experiência ruim no passado. Daí ao decorrer da obra você vai conhecendo o que aconteceu para que esse personagem fique de tal forma. Você consegue entender, por exemplo, o Jet é um cara desconfiado, até um pouco amargurado. Sabe aquele cara meio azedo, ranzinza, só que no fundo é uma pessoa boa? Então, de começo eu não entendi o porquê ele agia dessa forma, até chegar no 10º episódio, onde você descobre que ele tinha uma vida normal e uma esposa. O Jet era aquele cara que não queria deixar faltar nada para sua mulher. Ele tentava suprir toda a necessidade que ela poderia ter para que ela tivesse uma vida tranquila, sem se preocupar com nada. Só que a coisa que ele achava que era a mais correta a se fazer foi justamente o que acabou com sua relação. E do dia pra noite ele viu sua vida mudar por completo, quando sua esposa vai embora sem dar nenhuma explicação. O episódio começa com o Jet olhando para um relógio parado enquanto ele volta para sua terra natal. Quando muita gente que passou por uma experiência dessa ia querer evitar o passado, o Jet decide conversar com a mulher que ele achou que ia passar uma vida. E não era por raiva e nem por saudade, era só para ele conseguir finalmente seguir em frente. Isso abre espaço para um dos melhores monólogos que eu já ouvi numa obra. Naquela época, quando chegava em casa do trabalho, você sempre esperava por mim. E era tudo que eu precisava, você. Mas naquele dia, quando eu voltei para casa, tudo que restou foi aquele relógio. E um pedaço de papel com uma única palavra escrita, adeus. Mas por algum motivo, eu não fiquei triste. Só me faltava a realidade. E aos poucos eu fui percebendo que era real, que você se foi. E gradualmente o vazio tomou conta de mim. Depois de 6 meses, apostei comigo mesmo. Apostei que eu deixaria essa lua e começaria uma nova vida se você não voltasse até o relógio parar. Eu não vim aqui te culpar. Eu só queria saber por que você desapareceu. O pior é que depois que você fica mais velho, tu consegue também entender a mulher dele. Era uma pessoa que tinha vontade de tomar suas próprias decisões e decidir seu próprio futuro, coisa que era impossível com Jet. Não tem culpado nessa história, são duas pessoas que pensavam diferente e isso fez uma relação ruir. No final do episódio, o Jet joga aquele relógio fora, que era a última coisa que prendia ele ao passado e não deixava ele recomeçar por completo. É como se até esse momento ele tivesse sido obrigado a recomeçar, porém quando ele se desfaz do relógio, é uma escolha 100% dele. É ele recomeçando por vontade própria e seguindo nessa nova vida. Não importa se você escolhe começar do zero ou se é obrigado a isso, no fim do dia tudo ainda depende de você, seja para ter a autoconfiança de começar outra vez ou aceitar o que aconteceu e ainda assim seguir em frente. Começar uma outra vida sem ficar se lamentando. Eu te contei tudo isso para mostrar o quão maneira é a arte de recomeçar. Você só tem uma vida, será que faz sentido viver esse passe único de uma forma que não te faz feliz? Eu sei que de vez em quando ter essa certeza que você consegue tudo o que quiser pode parecer um pouco arrogante, principalmente para pessoas muito inseguras, mas como eu digo para todo mundo que é próximo de mim, eu não quero que você fique inseguro quando eu falo que eu consigo tudo o que eu quiser. Eu quero que você se sinta igual. Eu quero que você tenha essa mesma autoconfiança porque eu sei que é um sentimento muito bom. E é para isso que esse conteúdo existe. Talvez você não entenda agora, mas no futuro, quando você precisar, essa obra ainda vai estar aqui.